Boa noite. 51, Salmo 51. Salmo 51. Uma resposta da mensagem do domingo passado. Quem esteve aqui domingo passado? Quando o profeta bate na porta. Hoje é as consequências que podem acontecer quando o profeta bate na sua porta. Salmo 51 diz a introdução do Salmo que foi escrito por Davi depois da oferta, da visita, melhor dizendo, do profeta Natã, que havia batido na sua porta. Os que estavam domingo passado devem lembrar que o profeta bateu na porta e pôs o dedo nele, na cara dele, contou uma história para ele. Ele deu a sentença para a história e o profeta botou o dedo na cara dele e disse: você é este homem. E agora vem Davi respondendo à visita do profeta. Ele escreve este salmo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão. Eu gosto desta frase: a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, e eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e eu ficarei limpo, lava-me e eu ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Vai para o verso 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes de sacrifício, do contrário, eu te daria, e nem te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Salmo 51. Senhor, esta é a tua palavra. Esta é a resposta de um homem que pecou, recebeu a visita do profeta, que rasgou-lhe a verdade na sua cara, e depois da contrição, da humilhação, do arrependimento, ele escreve este salmo, que tem sido a âncora para milhões de pessoas que falharam através dos 7.000 anos que esse salmo está escrito. Hoje, que a voz do salmista seja a nossa voz em áreas da nossa vida que talvez nós, sabendo ou não, ofendemos a Deus e ofendemos o próximo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas transgressões. Perdoa os nossos desvios. Perdoa as nossas faltas. Perdoa os nossos pecados conhecidos e os nossos pecados desconhecidos. Os nossos pecados por ação e os nossos pecados por omissão, por aquilo que nós deixamos de fazer
quando deveríamos fazer. E faça deste salmo hoje um alento para a minha alma, para a alma dos meus irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se. A reação é pior do que a ação. Você conhece o caráter de uma pessoa não é pela maneira como ela age. Você conhece o caráter de uma pessoa pela maneira que ela reage. Porque a ação pode ser programada. Eu posso dizer assim, nesta situação, eu vou fazer assim, eu vou responder assim, e eu vou agir assim. Então você age. Você é educado, você conhece a palavra certa, para o lugar certo. Mas a reação não. A reação é o seu ímpeto. Conta-se nas minhas histórias, que todo mundo conta, numa revista que sai uma pequena biografia minha, quando eu tinha 23, 24 anos, eu acho que era isso. Eu não sei se eu já era casado, ou se fosse, era há pouco tempo. Eu dirigi uma Kombi sem carta. Eu dirigi 10 anos sem carta de motorista. Eu não passava, meu irmão. Eu tenho um desvio psicológico. Todo teste, tem psicólogo aqui? Levante a mão. Psicólogo. Há um teste de coordenação motora, que é tapar a sua vista, colocar 2 lápis na sua mão, pôr uma folha de papel na frente e você tem que fazer assim. Já fizeram? Quem já fez? Então você não tirou carteira de motorista, porque lá em Minas Gerais tinha que fazer isso. Isso é, se você tiver uma coordenação motora boa, você começa aqui e você vai aqui até 30 centímetros ou 25. O meu problema é que eu começava aqui, e eu começava aqui, e eu saía da folha. E a psicóloga dizia: o senhor está reprovado, porque o senhor não tem coordenação motora. Reprovado. Nem para a aula de trânsito ia. Era reprovado no teste psicológico. 5 vezes. A última vez, ainda em Belo Horizonte, é claro. No Rio também. A última vez que eu vou sabendo uma coisa, eu não vou fazer isso mais. Eu vou continuar dirigindo, porque eu já dirijo há quase 10 anos, nunca bati. E se acontecer alguma coisa, eu vou processar a senhora. Eu sou muito educado. Entendeu? Eu vou processar a senhora. E não dirigi. E não tirei. Vim tirar aqui. Sabe por quê? Aqui não tem o teste. Esse negócio de... Se eu fizer hoje, me põe ali na minha salinha, um papel na minha frente, me dá 2 lados, fecha a minha vista, eu vou começar educadamente. Eu estou passando no teto da sala e a outra mão vai retinha. Eu tenho um desvio para a direita. Eu tenho um desvio de personalidade para a direita. Mas eu não conto que lado que eu sou, viu? É só o desvio. Aqui é que está o negócio. Ou seja, há coisas que você consegue falsificar. Ninguém sabe. Só que todas as vezes que eu bati um carro, eu bati de que lado? Qual foi o lado que eu bati? Não, esse lado. Eu não tenho coordenação desse lado. As rodas desse lado do meu carro é tudo comida de meio fio. Come roda, passa. Porque eu não sei coordenar. Isso chama coordenação motora. Há coisas que você consegue fingir, e há coisas que você não consegue fingir. A coisa da ação e a coisa da reação. Reação você não controla. Você que não fala palavrão há 30 anos, uma hora você fala aquele palavrão, você diz: pelo amor de Deus, o sangue de Jesus não purificou esse pecado da minha língua. E os meninos lá de Nópolis dizem que uma vez eu dirigindo essa Kombi, mal dirigindo, fechei um cara, e o cara me xingou com as três letras. Aquele que fala 3 começa com 3 letras, né? Vai. E eu botei a cabeça para fora e eu ia dizer um para ele. Eu falei: Abacuque! Está escrito isso naquela revista, na minha biografia. Hernandes
Hernandes, que hoje é um grande engenheiro, conta isso. O palavrão, numa época da minha vida, que eu era capaz de dizer, era xingar o cara de... Vai ter nome feio assim no inferno, hein? Chamar um cara de Abacuque. E o cara me mandou para deitar. E eu mandei um Abacuque nele também. Isso é reação. As reações não podem ser controladas. Elas são... Quando viu, você já soltou. Aqui está a reação de Davi. O profeta já foi embora. E ele tinha consciência. Há uma composição das Escrituras que faz o bojo total dessa história. O pecado dele com Batseba, a visita de Natã, a saída de Natã. Ele volta a deitar com Batseba. Batseba tem um filho que se chama Gededias, cujo nome passou a ser Salomão, que não foi criado por Davi, foi criado por Natã. Quem esteve de manhã, ouviu a mensagem de manhã, sobre quem você escolheria entre os três, não é? Entre Absalão, Adonias ou Salomão. Como se fosse um teste político, sem dizer quem é quem. E produz esse salmo de arrependimento. Normalmente, quando a gente é confrontado numa falha nossa, moral, porque o pecado aqui era moral, é adultério. O profeta já tinha posto o dedo na cara dele. A criança já havia morrido. O outro filho já havia nascido. Já havia um processo de cura. Normalmente, o conserto da nossa vida, dos erros que nós cometemos, eles vão acontecer alguns meses depois dos fatos. Porque nos fatos nós estamos envolvidos pela emoção, pela vergonha. A notícia correu a cidade inteira. Você tem vergonha de sair de casa. Você muda de roda de amigo. Os seus amigos já começam a olhar para você com o rabo do olho, etc. Esse tempo havia passado. Quanto tempo? A Bíblia não diz quanto tempo. Mas na composição dos salmos de Davi, alguns salmos chamados salmos de contrição e salmos de arrependimento. Contrição significa arrependimento. Você está arrependido daquilo que você fez. Então você tem que tomar procedimentos para curar o mal que você fez. E Davi escreve esse salmo, que eu considero o salmo clássico para a gente usar quando a gente comete pecados contra terceiros. Porque todo pecado, seja ele qual for, ele ofende de forma horizontal, mas ao mesmo tempo ele ofende a Deus de forma vertical. Todo pecado, seja ele na área moral, seja ele na área financeira, seja ele na área espiritual, esse pecado ele atinge no horizontal e ele ofende no vertical. Tanto que no Salmo 32, e aqui mesmo neste Salmo, e na declaração dele para com Natã, quando Natã bate na sua porta, ele diz: mas o meu pecado, Natã, está sempre diante de mim. Quem peca não esquece. Entenderam? O meu pecado é o termo que ele usa, está sempre diante de mim. Todo dia eu volto, todo dia passa um filminho na minha cabeça. E esse processo de cura, ele começa com alguns atributos que eu quero expor no Salmo. Eu espero que dentro dessa meia hora diante de nós. Ele começa com um tempo de contrição. Eu fui católico. Eu não gosto que fale mal da Igreja Católica, porque a maioria dos protestantes que não sabe nada de catolicismo fala um bocado de besteira, especialmente protestantes de segunda e terceira geração. O avô foi presbiteriano, a avó foi metodista, a tia foi sabatista, o avô foi batista, e ele não sabe nada de Igreja Católica, nada. Eu sei. Eu estava com a minha mala pronta para ir para um seminário católico, mas não tinha dinheiro. Eu tinha 13 anos, havia terminado o grupo escolar. A Igreja Católica tem um hábito de sempre passar um padre vocacionalista. E ele passa pelas paróquias e pergunta que quem gostaria de ser padre. E lá estava eu.
Eu já era coroinha, mesmo sendo mocinho, balançava lá o incensário, colocava o aparador debaixo do queixo dos fiéis. Eu levava o vinho para o padre e levantava a saia dele, porque tem um momento na missa que você levanta a saia do padre e abaixa a saia do padre. Eu já fazia isso. Eu conhecia os segredos da sacristia. Eu conhecia os defeitos dos padres, porque eles, como os pastores, também têm defeitos. Cada um na sua área. Claro que eu conheço a teologia católica. Eu conheço aonde a Igreja Católica começou a errar. Mas os primeiros anos da Igreja Católica, que produziu o credo dos apóstolos, não tem erro. A cristologia católica é perfeita. Maria, mãe de Jesus, concebido pelo Espírito Santo, virgem, quer na entrada do esperma, se houve esperma, quer na saída do bebê, ela continuou virgem. Não se discute esse fato. Como também não se discute o fato, depois da Virgem Maria ter concebido e dado à luz a Jesus, ela tenha tido 5 filhos, de forma natural, com seu marido José, está escrito na Bíblia. Esconder uma coisa e ocultar a outra é mentira. Então, esta questão de contrição, ela nasce da teologia de Inácio de Loyola, que não adianta você ir ao confessionário, os que foram católicos há 50 anos atrás, depois vem o Concílio Vaticano III com João que eu esqueci quanto João que ele era, que anula a confissão auricular, e a confissão passa a ser comunitária. Mas aquele ato de ir ao confessionário e ajoelhar-se do lado de fora e contar os seus pecados para o seu pároco era uma terapia de contrição. Por quê? Certamente esvaziou os consultórios dos psiquiatras e dos psicólogos, porque a confissão, uma vez feita, dada a sentença sobre o que o pecado produziu, produz paz. Então o que acontecia? O meu primeiro padre chamado Aurélio, o segundo chamava Ernesto. Tem o Ernesto na minha vida, pelo amor de Deus, entendeu? É um de lá e um de cá. E quando ele terminava de ouvir minha confissão, que sempre era besteirado, porque eu fui católico só até os 13 anos. Era coisa de menino, menti, roubei, não matei, mas tive vontade, aquela coisa toda. E ele dava a sentença: você vai rezar 2 vezes o texto todo. Cada, um Padre Nosso, depois de um Pai Nosso, uma Salve Rainha, depois de uma Salve Rainha, um Candeus Padre, e 3 vezes roda o texto. Depois você vai orar 3 credos, 5 Pai Nosso, e depois você pode comungar, porque comungou, perdoou os pecados todos, que o sangue de Jesus purifica e está acabado. Aquilo me encantava, aquela beleza de eu poder chegar no confessionário, aqui uma tábuazinha entre eu e o padre, esse padre bonito, parecendo João Batista, entendeu? Aqui uma telinha, e ele ficava nessa posição, e eu confessava nessa posição. Quantos foram católicos aqui? Levanta a mão. Assim, pronto, isso aí, vocês sabiam como é que faz. E eu dizia: ó, padre, tal, essa semana roubei a galinha da vizinha, tal, etc. Eu xinguei minha mãe, etc, tal. Briguei na escola, coisa de pecado de menino. Ele dizia assim: então, 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso, reza 2 terços, e comunga na próxima domingo. Sim, senhor. Eu olhava lá: a Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, mulher de nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida do Senhor, esperança nossa, salve. A vós bradamos e bradamos, filho de Eva. A vós clamamos e clamamos, verdade. Sabia de cor na minha cabeça, que o que entra não sai. Acabou. Quando terminava aquilo, eu ficava ansioso para o domingo, porque eu já fiz a confissão. Agora, eu recebendo a Eucaristia, eu estava livre para pecar outra vez, meu amigo.
Eu estava torcendo para vir o domingo, que eu já estava comprando da segunda pronto, a galinha para roubar, a fruta da casa do vizinho, a menina que eu queria dar uma beijocada nela, estava tudo no programa para pecar na próxima ano. Isso chama contrição. Contrição é a confissão com arrependimento daquilo que você fez. E essa é a colocação de Davi. Alguns ficam assustados, dizendo que pastor, ele sabe ainda as regras da igreja católica. É por isso que você tem que decorar a Bíblia. Você nunca mais vai esquecer. Você quer ouvir 3 horas de versículos de cor? Quer ficar aqui até meia-noite depois do culto? Eu vou dizer 3.000 versículos da Bíblia que eu sei de cor. De cor. Se a Ave Maria nunca mais saiu, o Salmo 23 também nunca mais saiu. O Salmo 1 nunca mais saiu. O Salmo 15 nunca mais saiu. O Salmo 24 nunca mais saiu. O Salmo 51 eu sei de cor, nunca mais saiu. O Salmo 91 nunca mais saiu. O Salmo 121 nunca mais saiu. O 112 nunca mais saiu. Porque entra memória retentiva. E quem tem uma memória retentiva tem um tesouro espetacular. Davi confessa, ele diz: compadece-te de mim, ó Deus. Essa é a palavra. O que é compadecer? Tenha misericórdia de mim. Não é fugir do pecado, é reconhecer que você pecou. É interessante que ele não entra nos detalhes do pecado dele. Ele não fala em adultério, ele não fala o nome da mulher com quem ele adulterou. Se você fizer uma exegese, exame do texto, ele fala, pega, eu não sei se foi posto lá, não foi, já vai vir a palavra compadecimento, isso é, tem piedade de mim, tem piedade de mim. Segundo, ele fala em benignidade. Terceiro, estou na minha Bíblia, hein? Ele fala em misericórdia. Essas 3 coisas, compadecer, bondade de Deus e misericórdia de Deus, ele coloca no meio do sanduíche dizendo: aplica essas coisas em mim, segundo, grife na sua Bíblia, a multidão dos meus pecados. Ele não fala do pecado específico em si, porque o pecado de adultério dele gera uma onda de pecados: mentira, engano, traição. Não há pecado filho único. O pecado sempre é pai de mais 10 coisas que você fez para poder pecar. E ele então usa a palavra: Senhor, compadece de mim, tem bondade para comigo, tem misericórdia de mim. Segundo, veja na tua Bíblia, a multidão de pecado. Mamãe era presbiteriana, eu a fiz presbiteriana porque na minha cidade não tinha outra igreja. Eu a levei a Cristo já com 50 anos de idade, ela analfabeta, ela foi batizada. Aí o pastor falou: o senhor pode batizar? Eu falei: eu posso batizar, mas não batizo com caneca d'água não, amigo. Eu preciso de uma piscina, de um tanque, que não tem. Tinha um córrego a 1 quilômetro, levei minha mãe para o córrego, batizei minha mãe por imersão, porque eu não acredito no batismo que não por imersão. Veio de volta e foi presbiteriana até morrer com 88 anos. Mamãe ficou viúva. Tínhamos um hábito de todos nós, quando a visitávamos, dormir no quarto com ela. Ela desmanchou a cama de casal, pôs uma cama para ela num canto, e tinha cama para o filho que passava por lá. Ela tinha 7, sempre tinha um passando, ou de São Paulo, ou daqui, ou dali, ou de Osasco, ou de Campinas. Uma noite eu fui dormir com minha mãe, dormi com ela. Ela na cama dela, eu na minha, e antes nós oramos. E eu pedi que ela orasse. Ela orava muito simples. E ela orou assim: isso, aquilo, agradeço, porque o meu nome em casa é Lazinho. Lazinho. Obrigado por Lazinho estar aqui. Meu nome é Lázaro. Lazinho está aqui. Ela nem me chamava de Lazinho, ela me chamava de Lazo. Porque Lázaro em italiano é L-A-2-S. Lazo. E os meus avós eram italianos, esse nome saiu lá deles, mas ficou esse nome que eu não gosto dele, para me carregar nas costas. E ela termina a oração dela dizendo assim: eu te peço isso com o perdão da minha multidão de pecados. Nem uma palavra de Davi. Ele diz assim: perdoa-me, compadece de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias. Não de pecado, mas de misericórdia.
Dormimos, acordamos, fomos para a mesa tomar café de manhã lá em casa, não tomava café espalhado, comida era na mesa de pobre, mas mesa organizada. Pôs o café, ela, minha irmã, eu, só os três, à época era só ela e minha irmã. E eu esqueci que ela tinha orado de dormir, pedi que ela orasse dando graças pelo café. E mamãe orou de novo, do jeito simples dela, vocabulário de uma caboclinha mineira. Obrigado, teu ladinho está aqui, obrigado. Eu te peço isso com perdão da minha multidão de pecado. Falei, mãe, ontem só foi hoje à noite. Ela falou, por quê? Porque ontem à noite a senhora orou e pediu perdão por uma multidão de pecado, que eu não sei onde só tinha arrumado. Mas quando só pediu perdão pela multidão de pecados, ontem à noite Deus perdoou todos. E hoje de manhã só dormiu comigo. Aonde a senhora arrumou essa multidão de pecados? E querem conhecer a minha mãe? Ela aqui, ela de terno. Eu sou ela de terno. Com mais uns 50, 60 centímetros a mais, porque ela tinha 1,52 m. Ela falou assim, com o dedo na minha cara, ó, lá na tua igreja, você ora do jeito que você quiser. Mas aqui em casa a gente ora como ora na nossa igreja. E o presbítero Gerson, que era um senhor, presbítero da igreja, lá não tinha pastor, era presbítero. Todo domingo, quando termina o culto, ele diz assim, e nós te pedimos isto, ela imitando o Gerson, e nós te pedimos isto, Senhor, com o perdão das nossas multidões de pecados. Na tua igreja você ora do jeito que você quiser, aqui é com multidão de pecados, e está acabado. Bem, se o pecado foi perdoado, você não tem mais multidão de pecado. Mas ore, viu? Porque pode ser que escapou algum, você não lembra. E se você enfia no meio da multidão de pecado, o sangue de Jesus nos purifica. Os que nós lembramos e os que nós não lembramos também. Mas a questão da multidão aqui não é de pecado. É que Davi diz que Deus é capaz de nos perdoar segundo a multidão das suas, tua Bíblia, por favor, segundo as multidões das suas misericórdias. Sabe o que é misericórdia? É Deus compadecer-se da nossa miséria. Isso ele tem uma multidão de graça. Paulo disse, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não importa o que aconteceu, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, grandes, médios, pequenos, por ação, por omissão, por pensamento, por palavras e por obras. Se eu os confesso e deixo, os meus pecados são apagados. E Deus tem um depósito no oceano que eu não sei qual é, do qual Ele lança para o fundo do mar todas as nossas iniquidades, e delas Ele não se lembra nunca mais. Nunca mais. Diz que Satanás apareceu para Martinho Lutero logo após a reforma e trazia uma lista de 0,5 metro com todos os pecados de Lutero. Mentira, engano. Ele está pondo agora, né? Engano, esse ele não tem porque eu não dei para ele. Traição, 50, 70, 80. E Satanás disse para Lutero, esses são os seus pecados. E Lutero disse, esses e alguns mais. Acrescente aí, 1, 2, 3, mais 5. Terminou. Uma lista. Lutero foi no seu tinteiro, naquele tempo não tinha Mont Blanc. Era uma pena de águia, ou de ganso, a melhor era de ganso. Molhou no seu tinteiro vermelho e escreveu de ponta a ponta, o sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. Vai para o inferno, capeta! Você vai para o inferno, capeta! Porque o sangue de Jesus, Deus não esfrega os pecados da nossa cara. Se alguém vier esfregar alguma coisa na tua cara, é o diabo, porque Deus não condena.
Ele nos perdoa segundo as suas multidões de misericórdia. Não é uma misericórdia, 10 misericórdia, 20, é uma multidão. Você sabe o que é multidão? Eu já ensinei aqui um domingo. Multidão é quando você não tem mais quantidade. Multidão é aquela quantidade que você não tem mais condições de enumerar. Você conta em 100, tem 200, tem 500, tem 800, tem 1000, tem 1200, não tem mais jeito. Passa a ser uma multidão. Isso é a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos pela sua justiça, porque a justiça dele é dura, mas a misericórdia dele é maior do que a sua justiça. Ele disse: eu pequei. E veja como a confissão é bem feita. Eu vou dar uma puladinha para não ficar muito tarde. Número 3, ele diz: eu conheço as minhas transgressões. Gente, a gente sabe quando fez coisa errada. A gente sabe quando fez coisa errada. Não veio com essa conversa. Não, nem notei, pastor. Sabe, eu nem vi. Sabe o cara que dá um totó no carro do outro, que sabe que deu o totó? Aí ele sai e vê que o dele não amassou, o dele que deu o totó, e vai embora. E alguém anota o seu para-choque e passa o telefone para o dono do carro amassado. Ele liga, você vai dizer: não, eu nem notei. Não notou porque não foi no seu carro. Isso aos olhos de Deus é mentira. O máximo que você pode fazer, de mínimo, é pegar o seu cartão, deixar uma notinha dizendo: esbarrei no seu carro, meu telefone é esse. Você não vai ficar esperando um cara que foi no cinema ver um filme de 2 horas. Mas você não pode encostar no carro e alguém amassar o carro, sair e sem se responsabilizar. Isso não é honesto. Não tem um pecadômetro que a gente mede: pecadinho, pecado do meio e pecado grande. Não, pecado é a transgressão voluntária de qualquer lei conhecida, você sabe. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, pecou. Pecado não é só fazer o mal, é deixar de fazer o bem. Jesus disse: aquele que der um copo d'água para um dos meus pequeninos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Ele não disse um suco de uva, ele não disse um suco de laranja, ele disse um copo d'água. Você sabe que você pode dar. Jesus levou o mínimo, porque eu visitei pobres a vida inteira. Eu amo pobre, eu amo família pobre. Eu não fui muito na casa dos ricos, mas eu vou muito na casa dos pobres. Às vezes as pessoas diziam nas favelas lá no Rio ou em Belo Horizonte: pastor, tem nada para dar para o senhor, só um copo d'água. Quando nada é água, só tem um copo d'água. Isso é o que eu estou precisando, copo d'água. E aqui Davi abre o seu coração e ele diz: eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço, aliás, está no singular. Eu conheço o meu pecado. Ele sabia o que era. Ele deitou com Batseba. Ele disse: eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado, vocês estão lendo lá? Está lá. O meu pecado está sempre diante de mim. Gente, não há Lexotan, não há frontal, não há ansiolítico que põe você para dormir quando o pecado começa a roer o seu cérebro e o filmezinho começa a passar da sua transgressão. Você já acordou alguma manhã com o lençol parecendo que virou um charuto? De tanto que você rolou na cama, o lençol foi fazendo assim, foi fazendo assim. E o lado seu, não o lado da sua esposa, parece que virou uma trouxa de roupa embolada. Já? Faz só assim já. Porque eu já, muitas vezes, a consciência, as preocupações, as ansiedades que Lexotan não tira, que frontal não tira, que o que eu tomo, a Prazolol, não tira, ajuda. Ansiedade, eu sou ansiosíssimo. Pense num homem ansioso: sou eu.
Está rindo de mim, né? Eu te conheço. Se eu tomo 2 gramas, você toma 4. Entendeu? E fazer o quê? A minha médica diz: remédio foi feito para ajudar. O senhor dorme com o prazolol? Durmo. É melhor ele dentro da barriga do que ele bate travesseiro. Se ele bate travesseiro, não vai fazer efeito nenhum. Ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim. É como se eu tivesse uma fita gravada, ela rodasse a noite inteira na minha cabeça. Segundo lugar, além da contrição, no pecado você não pode transferir culpa e dizer assim: o culpado foi ela. Quem mandou ela ficar pelada do lado de fora? Ela sabe que eu sou homem, e o homem dá conta do recado. Assim de homem, assim, ó. Não tem outro jeito. A nega insinuou. Eu estava lá na rede, deitado do lado de fora, olho para baixo, está ela tomando banho pelada do lado de fora. Ela está caçando a serviço. Sabe o que Davi disse? Olha o que ele disse: a honestidade é uma das chaves para consertar a vida. Verso de número 4. Ele disse que o pecado estava sempre dentro dele. Ele lembrava da cena. E ele disse: Senhor, você tem que pôr o Senhor aqui para dar o sujeito do texto. Eu pequei contra ti. Pequei contra ti somente. E eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Quem peca não transfere culpa, assume o pecado. Eu pequei. E eu não pequei com Batseba, eu pequei contra Deus. Que todas as vezes que eu ofendo alguém, eu feri o coração de Deus. E ele diz: eu pequei contra ti. E tira Batseba da frente e diz: e pequei contra ti somente. E eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Assim é que é, quando você confronta as suas falhas e fraquezas, dê nome aos poucos. Foi contra Deus. Você não pode pôr a culpa na Brahma que fez a cerveja. Você não pode pôr a culpa no Red Horse. Vai entender de uísque assim lá longe, hein? É um dos mais caros uísques do mundo. Cavalinho branco. Você não pode pôr a culpa na Horse Whisky. E nem no 51, queimando o salmo. Uma boa ideia. A própria Bíblia sugere que o 51 é um salmo bom. E eu gosto do 51. Toda ação, ela é cometida por vontade pessoal e voluntária. Nenhum cigarro pula para a tua boca, nenhum isqueiro acende sozinho, nenhuma maconha faz filetinho para você. Maconha não, cocaína. Dá uma. Nenhuma. É ação própria. Eu pego o cigarro, eu bato a pontinha dele para não ficar assim, ó. Ponho, eu pego fósforo, acendo, eu pego o uísque, põe no copo, eu ponho pedra, on the rocks, on the rocks, on the rocks, on the rocks, e bam, 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 e caipirosca, e bodirosca. Ação. Pecado é transgressão voluntária. Ação. Se Batseba ficasse lá embaixo, não tinha menina, pecado. Se Batseba ficasse lá embaixo, Davi não seria amaldiçoado. Ele tomou a ação de mandar ela subir. Ele tomou a ação de matar o marido dela. Ele tomou a ação de viver porca e perfidamente. Pecado, ele diz, é contra Deus. Eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti somente, perante os teus olhos, de maneira que eu não sou justo diante do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades. É assim que é. É assim que é. Terceiro lugar, terceira coisa, melhor dizendo, é quando ele... Olha que eu escrevo umas coisas aqui que eu esqueço, que eu tenho uma caligrafia horrível.
Mas eu acho que eu escrevi aqui, passos para o arrependimento. Então eu vou dizer que é. Ele diz 3 ou 4 coisas que são necessárias. Versículo 7, purifica-me. O ato de purificar, ele usa uma planta da região, chamada isopo. Se você quer saber o que é isopo, você pega o seu Google, abre, que ele vai dizer o que é. Nem tudo que o Google diz é verdade, mas ajuda na hora da gente querer saber o que é. Era algo forte. Quando tentam colocar na boca de Jesus aquele líquido, aquilo era isopo. Era meio anestesiante. E ele disse: olha, se o Senhor me passasse isopo, eu poderia ficar limpo. Mas isso não perdoa pecado. Ele disse: lava-me. Atos de arrependimento. Purificar, lavar-se. Versículo 8. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria. Isso é, devolver a alegria. Terceiro, esconde o rosto dos meus pecados. Deus não brinca de esconde-esconde. E ele acrescenta: e apaga todas as minhas iniquidades. E aí ele muda o pedido. Porque, estão lembrados da parábola que o Senhor Jesus disse que a casa de uma pessoa ocupada por demônios, o Senhor vem e manda os demônios embora, e a casa fica limpa e desocupada. E que se ninguém vier e tomar a casa de volta, o demônio volta e traz mais 7. E ele diz: o segundo estado da casa é pior do que o primeiro, que aumentou a frequência, aumentou a clientela. E aqui Davi está dizendo: pouco importa se o Senhor fizer a limpeza e não produzir a pureza do meu coração. Normalmente a maioria dos nossos pecados, e outra, essa é uma das poucas igrejas hoje no Brasil que peca, que prega sobre pecado de forma aberta. Hoje é tudo. Por exemplo, tem uma igreja nova na cidade aí chamada Comunidade Primavera, que é uma aula de escola dominical bonitinha. Põe lá o laptop, conta uma historinha, canta 3 músicas, uma do Chico Buarque de Holanda, outra para Nossa Senhora do Rosário, e faz o mesmo sermão para mais 50 lugares, mesma coisa. Eu já fui ver camuflado. Estou fora. Porque não prega contra o pecado, não prega santidade, não prega vida transformada. É um xaropinho, xaropacho. Xaropinho, xaropacho. Estou fora. O cara vai para o inferno frequentando a igreja, porque não ajuda o cara a mudar de vida. Não tem mudança de vida. Pesca crente rico, crente que quer culto de 50 minutos. Para jogo de basquete. Jogo de basquete que a bola vai cair na cesta. Mas se fizer... acabou o jogo, meu filho. É igual o Espírito Santo, dá mais 5 minutos de culto aí para me dar uma melhorada nessa igreja. O senhor volta domingo que vem, porque aqui termina em 50 minutos. Aqui acaba cedo. O pessoal tem que fazer em casa. Ótimo. Ele diz o seguinte: cria, só Deus faz isso, hein? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só Deus faz esse transplante de coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Segundo, renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso é, se parecer outra dona no mesmo lugar, eu não vou cair no mesmo pecado. Eu estou agora inabalável. Estou forte. Depois, não me repulses da tua presença. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: é melhor você, ainda em pecado, continuar frequentando a igreja, do que sair da igreja porque você está em pecado. Se você sair da igreja, você está sem chance. Se você continuar na igreja um domingo, Deus te pega pela perna. Um pregador, uma oração, um hino, uma palavra, alguém no ciclo de oração diz uma coisa de Deus que te ajuda a libertar do seu pecado. Então, mesmo que você esteja manco, capenga, surdo, cego e mudo,
continue ouvindo o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não pare de ouvir o Evangelho, não pare de ouvir o Evangelho. A cura pode demorar, mas dá esperança de cura. Qualquer dia, qualquer hora, Deus diz para você: a gente se encontra, seja onde for, para falar de amor. Eu gosto de uma música popular brasileira, hein, gente? Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for. É Deus cantando para você, para falar de amor, para falar de amor. E a Bíblia diz: e o amor de Cristo nos constrange. Glória a Deus, irmão, hein? A gente está com o pé na lama, enfiou o pé na jaca, mas Deus disse: a gente se encontra, seja aonde for, e eu vou mostrar o seu amor para você, e vou mostrar o seu amor para com você. E Davi disse: tem misericórdia de mim, não me repulses da tua presença, não retires o teu Santo Espírito. Eu lamento a teologia radical de alguns que dizem que cada vez que você peca, Deus sai de dentro de você. Não, não. Nós somos pecadores remidos, mas às vezes nós somos pecadores em pecado. E a graça de Deus vai trabalhar algum tempo para arrumar aquele espaço na nossa vida. Vocês ouviram a história do menino, filho único da mamãe, que de tarde dá um banho nele, põe uma roupinha limpa, bonita, e ele fica um xodozinho. Aquele menino que você põe botinha, lembra do Cláudio, meu filho? Ele tinha uma botinha, põe uma meia nele, eu botava uma roupinha que combinava, ficava bonito para valer. Eu ando com a foto dele, é a única que eu ando na minha carteira, quando ele tinha 10 meses. Eu vou mostrar ele para você depois, no fim. Vou deixar vocês chorar de saudade. Só no fim, vocês vão ver. Vamos lá, leva lá. 1971. Depois não pôr antes, não, que eu mando ele embora, hein? Sabe o que Davi disse? Senhor, não me retire o teu espírito. Sabe o que faz a gente voltar para Cristo? É o Espírito do Senhor. Se o Espírito de Deus se move em mim, Ele vai movendo. Ele não aceita o pecado, ele não aceita aquela mentira, ele não aceita aquele engano. Você se expõe ao Evangelho. Tem dia que você sai falando mal de mim daqui: pastor, estou lá contando que as músicas, pastor, estou lá contando que as histórias. Eu quero te pegar, cara. Eu vou te pegar de algum jeito, porque Deus vai te pegar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Ele diz: não me repulses. E para mim tem aqui um grito com o qual eu concluo. Ele diz-me, verso 12: não me repulses da tua presença. Não é verso 12, irmão. Então é 13, é 12. O teu 12 está errado. Está errado. É 12, agora está certo. Sei de cor, irmão. Eu sei de cor esse salmo. Isto aqui, ó, é que eu creio e que alguns teólogos, amigos meus, estão dizendo que eu estou mudando minha posição teológica. Eu não estou. Ele havia pecado, ele havia feito o que não era agradável. Ele diz que o pecado estava sempre diante dele, mas ele não pede para ser salvo de novo. Ele pede? Ué, está na frente de vocês. O que ele pede? O que ele pede? Leia em voz alta, todo mundo, vai. Aquelas classes do ABCD. Restitui-me a alegria da tua salvação. Ele não diz restitui a minha salvação, porque uma vez salvo, uma vez nascido de novo, mas você pode perder a alegria da salvação. Ele não pediu para receber o Espírito Santo de novo. Ele diz: não
repulses, não retires de mim o teu Santo Espírito. E ele disse: vamos tocar uma palavra para o arroz com feijão? Toca a palavra restituir por devolver. Tira o destituir e põe assim: devolva, vamos, devolva a alegria da tua salvação, porque a salvação é dele, não é minha. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Esta recondução para a graça de Deus salvadora não é ser salvo outra vez, porque nascer é uma vez só. Eu não sou salvo 3 vezes. Eu era salvo, mas eu perdi a salvação, e agora eu peço para ser salvo de novo, e eu de novo peço para ser salvo outra vez, e aí Deus vai dizer: mas está brincando? Mas o que eu estou dizendo é que às vezes salvação não é coisa tão frágil que você perde cada vez que espirra. Há pecados para a morte, diz a Bíblia, e por isso eu peço que nem orem. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça que nós cometemos. Então ele diz: Senhor, o que eu preciso agora é que o Senhor restitua a alegria que eu perdi. Porque quando você está andando errado, você murcha. Concorda comigo ou não? Você murcha, fica um maracujá de gaveta. Aí o Espírito Santo renova as suas forças, e o brilho do Senhor volta para o seu rosto. E aí você diz, como disse lá no passado o profeta: a alegria do Senhor é a minha força, porque Ele devolveu, restituiu a alegria da tua salvação. Não é minha, a salvação é dele. Ele me salvou. Se Ele me salvou, eu sou escrito no livro da vida. Se eu estou escrito no livro da vida, Ele vai dar uma banada no poeira que está em cima do meu nome, e a alegria do Senhor volta a brilhar na nossa vida. Amém. Quando o profeta bate na nossa porta, às vezes ele traz notícia ruim, mas depois que ele fecha a porta, a gente põe a vida em ordem. Isso aqui é depois que o profeta vai embora. Isso aqui é depois que ele cai em si, e ele não transfere culpa, e ele assume o seu pecado. Que o pecado não foi contra uma mulher. A mulher foi só o objeto do pecado. Que o pecado foi uma ação voluntária dele. E quando ele pecou, ele não pecou com a mulher, ele pecou contra Deus. E ele disse: e foi contra ti, e contra ti somente. Ela foi vítima do meu desejo, ela foi vítima do meu autoritarismo. Se alguém está errado nessa história, o errado sou eu. Portanto, perdoa as minhas iniquidades segundo a multidão das tuas misericórdias. Renova dentro de mim o teu espírito e restitua a alegria que eu tinha antes do pecado, a alegria da minha salvação. Esse é o caminho de recomeçar. É voltar no lugar da queda e recomeçar outra vez, e não olhar para trás. Começar de novo, sem olhar para trás. Procurar novos alvos, sem olhar para trás. Sabem de onde saiu Salomão, não é? Foi do casamento deste homem pecador com essa mulher que aceitou a sua proposta de casamento. Depois da morte da criança, Davi recupera o ânimo e ele deita de novo com Batseba, e nasce Salomão. E Salomão vem ser por 40 anos o grande rei de Israel. E quando ele torna-se o grande rei de Israel, o pecado foi esquecido, porque a alegria do Senhor, ela apaga as nossas transgressões, e ela começa um tempo novo, de novidade de vida nas nossas vidas. Nesse tempo meu de pastor, 53 anos que eu pastoreio, eu já cometi erros muito grandes por imaturidade. Uma vez lá no Rio ainda, eu tinha 2, 3 anos de pastorado, era solteiro,
Uma senhora converteu-se, ela havia errado contra seu marido. Ela pediu um tempo comigo. Ela contou que havia traído o marido dela. E agora ela era crente, o que ela devia fazer? E eu imediatamente disse: só procura o teu marido e conta para ele. E ela procurou. E ele deu um pau nela, irmãos. Ele deu um pau nela. Divorciou dela. E destruiu a vida dela e dele. E lá eu aprendi uma lição: nem todos os pecados dos outros que eu sei. Eu vou providenciar a reconciliação, mandando que a pessoa fale com a pessoa com quem ela errou. Eu diria hoje para aquela mulher: o teu passado foi escondido. O sangue de Jesus te perdoou do seu pecado. A senhora ama o seu marido? Sim, eu amo meu marido. Então conta para ele. Como é que só pode amar alguém e não contar para ele? Eu dizia: só eu amo o seu marido, só. Não conte para ele. É o que eu aconselharia hoje. Não conte para ele, a não ser se ele perguntar. Não conte. E torne-se uma esposa melhor do que nunca foi em toda a vida. Não teria tido um pau que ela levou, e não teria tido um divórcio. Deus esconde os nossos pecados. Deus apaga os nossos pecados. Deus anula as nossas culpas. E Ele restitui a alegria da nossa salvação. Se hoje à noite tem alguma coisa na tua vida, por ali e por aqui, você está precisando renovar, restaurar a alegria da tua salvação, fale para o Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.